abrindo as caixinhas do mês 4 de abril. Depois de um tempão relutando para vir aqui novamente fazer essa live, eu vou abrir um pouquinho dessa energia, dessa vibração do número 4 relacionado ao mês de abril, o quarto mês do nosso calendário, ao mesmo tempo falar dessa energia que fala tanto com pessoas que nasceram no mês 4 de abril, como pessoas que nasceram de qualquer mês, do dia 4, do dia 13, do dia 22. Conhece alguém que nasceu nesses dias? Conhece alguém que tem essa energia do mês de abril? Vamos falar sobre isso agora. Primeiramente, gente, começando a falar, você que está assistindo agora ou você que vai assistir depois, que a numerologia cabalística ela está totalmente ligada a todas as associações que a gente faz com a astrologia, com tarô, com as letras hebraicas, mas principalmente também a etimologia da palavra. O nome dentro da numerologia cabalística tem um grande estudo. É claro que a gente não vai levar isso para qualquer atendimento, mas é só para vocês estarem cientes de que quando a gente fala numa palavra, cada letra significa um número. E o resultado dessa palavra constitui uma vibração, um mantra, inclusive. E a etimologia da palavra abril, o que será que nos leva a pensar em abril com a nossa língua ao abrir, ao verbo abrir? Em inglês a gente tem essa palavra como April, muito relacionado ao latim aprilis, ou também aperire, que significa é aquilo que se abre para o florescimento. As flores que se abrem, principalmente na primavera. Isso a gente fala lá do hemisfério norte. Aqui, no hemisfério sul, a gente tem essa energia do mês de abril uma plena energia aí de outono. E o outono vai estar ligado àquilo que conserva, aquilo que amadurece. Uma energia muito ligada na numerologia a esse número 4, inclusive. O 4 vai ser 4 em qualquer desse hemisfério. Mas eu queria que vocês tivessem, no decorrer dessa live, como acompanhar, como a gente chama o 4 e o 6, de números que são cuidadores, de números que conservam, de números que vêm a estarem bem semelhantes. O 4, ele vai estar relacionado a tudo aquilo que te dá firmeza, tudo aquilo que te dá base, estrutura. É um número da tradição e também do conservador. O 4, ele vai falar de você conseguir equilibrar. Quando você pensa num 4, você pensa em algo que ordena, que coordena, que organiza. A gente fala de quadrado, a gente fala de caixinhas, a gente fala dessa parte, inclusive, relacionado àquilo que você vai organizar, ordenar. 4 estações do ano. Quando a gente pensa no 4, a gente pensa em 4 elementos. Vai falar de uma organização prática. Caixinha, quadrado, tijolos, cadeira, 4 bases iguais. É aquilo que te dá firmeza, segurança. Quando a gente relaciona esse 4 no tarô, a gente vai falar do arcano do imperador, o grande senhor da matéria. Tudo que se materializa no plano físico, denso, a gente vai pensar em 4. Matéria. Seja bem-vinda, Laila. GG, seja muito bem-vinda, minha amiga. Tudo que materializa, tudo que é físico, tudo que é denso, tudo que se toca, tem essa energia do 4. Tem essa energia de algo que te dá estrutura, ossos, unhas, dentes. No tarô, olá meu filho, te amo, seja muito bem-vindo, Yuri. Quando a gente pensa também no tarô de outro número ligado a esqueleto, a gente pensa na carta da morte, o arcano 13, 1 mais 3, 4. Depois a gente vai ter esse 4 de uma forma indireta, mas relacionado à sua oitava maior, que vai ser o arcano 22, que é o arcano do louco. O grande construtor do mundo, inclusive na numerologia. Quem nasceu dia 22 tem essa grande energia
2 mais 2, o 4. Só que é um 4 que traz aí um upgrade. Vai trazer aí uma energia de um mestre. Aquele que inicia e aquele que finaliza a jornada do herói no tarô. Quando a gente fala de economia, quando a gente vai falar dessa parte, né, da poupança, aquilo que conserva, a gente está pensando nesse outono. É quando esse fruto precisa ser amadurecido. A gente tem aí uma energia de outono como uma preparação, uma conservação, algo que você retém e conserva com muita responsabilidade. Eu sei, GG, você é minha 22 maravilhosa. E que vai trabalhar com as questões que são retas, que são direitas. Não à toa, GG faz direito, uma excelente advogada. Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha nessa energia do 4 poderia estar relacionado à economia, a finanças. Dentistas, fisioterapeutas, são pessoas que organizam, são pessoas que estão relacionadas à nossa estrutura óssea, parte muscular, pessoas que vão trabalhar nessa parte econômica, sim, das finanças. É uma grande preocupação de se reter algo para conservar. Está vindo o inverno futuramente. Então o outono tem essa queda, tem essas transformações. Por que vai estar relacionado quem nasceu dia 4, dia 13 ou 22? Por que o arcano da morte? Por que esse outono? A gente vai falar que são essas perdas de folhas, mas ao mesmo tempo aquilo não está se perdendo. Aquela folha que cai ao chão, ela está sendo processada. A gente fala de processamento. A gente fala em lidar com os nossos processos. No direito a gente vai ter isso, na parte de fazer um exercício, tudo que está ligado à disciplina, exercício, repetição, organização, retidão, ética. A gente está falando desse número 4. Ele é fundamental para todo o ano. Quando a gente está falando desse 4, é como se fosse um período onde é passado o primeiro trimestre do ano, passa-se março, mês 3, da manifestação. A gente tem ali em março a entrada do Sol no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. E a gente vai levar esse signo até o mês 4, do 3 para o 4. Essa passagem do tempo, do que é manifestado para algo que precisa ser materializado, de ideia para a prática. A gente vai falar desse 4, de uma energia onde a gente precisa estruturar as nossas bases para ter estrutura segura. Quando a gente fala do 4, essa caixinha, esse quadrado, a gente vai ter essa etimologia do aprilis ou do aperire em latim, que vai estar ligado para esse abrir das flores, para esse florescimento lá no hemisfério norte, e a gente aqui no hemisfério sul trabalhando essas caixinhas internas. O 4º signo do zodíaco, inclusive, a gente fala que a gente está aqui sobre a influência nesse momento de Áries, né? O Sol está em Áries, mas é como se dentro dessa mandala astrológica houvesse ali um período de organização, mas de equilíbrio também dessas energias. O 4, quando a gente olha as 12 casas astrológicas, o 12 está muito relacionado a 4 elementos agindo sobre uma forma a cada 3 signos, né? Você tem 3 signos em cada elemento. São 4 os elementos que a gente tem, né? De água, ar, fogo e terra. Então, quando a gente fala desse mês de abril, de Áries, é um signo relacionado a fogo. Mas quando a gente olha para a 4ª casa dessa mandala astrológica, é uma casa que é de domicílio de Câncer, o grande guardião das memórias. Quando a gente fala de caixinha, gente, a gente fala de memórias. Por que Câncer? Câncer está relacionado a esse caranguejinho, que vai buscando utilizar de uma grande carapaça para a sua proteção, para a sua segurança. Mas por dentro, algo que é tão duro e denso por fora como um caranguejinho, por dentro ele é molinho. As memórias, a nossa parte emocional. O nosso corpo é físico, denso, mas por dentro é água. A Terra é física, densa, mas na sua maior parte ela é água. Planeta, água. Terra e água relacionados. E isso vai falar do 4. Mas na verdade ele possui os 4 elementos. Só que em diferentes proporções.
Olá, Léo, seja muito bem-vindo. Então, quando a gente olha para a etimologia desse mês de abril, vai estar relacionado a esse April, também a aperire ou aprilis. É abrir-se para esse florescer de dentro para fora. Abrir-se para essa primavera lá no hemisfério norte, das flores. Ver a beleza, ver a paixão, ver a harmonia. E isso, quando a gente olha beleza, paixão, harmonia, na numerologia está relacionado ao número 6. Então, nesse mês de abril, a gente tem aí a junção do 4, que é o quarto mês do zodíaco, né? O quarto mês dentro do nosso calendário gregoriano, dentro desse ano de 12 meses. A gente tem como se fosse assim o primeiro fechamento, a primeira cruz, a primeira caixinha desses 4 meses, onde a gente vai criar e fazer a manutenção das estruturas, das bases para todo esse fechamento do ano, quando a gente fecha, né? Então é como se fosse assim, está inaugurando a primeira firmeza, a primeira estrutura, o primeiro alicerce para a gente fazer e acontecer durante o ano. Só que ao mesmo tempo, se está relacionado o 4 com o 6, a gente vai falar do 4 de praticidade. É um momento de transformação, é um momento de manutenção, é um momento de visitar essas caixinhas internas e externas. É um momento de obras, é um momento de construção. Essa é a energia que rege o número 4. Esforço, trabalho, obra, construção. Economia. Não à toa a gente tem o mês do leão, né? É algo relacionado a gente, já começa em março, já começa com essa entrada aí do sol em Áries, para falar, gente, o ano está passando e a gente precisa fortalecer esses alicerces. Precisa cuidar da saúde, da repetição, dos exercícios, da disciplina, da organização. Isso fala o 4. E ao mesmo tempo se abrindo para essas caixinhas internas e externas, que não é só a parte física da saúde. O 4 ele vai falar de saúde. O quarto chakra vai falar do nosso cardíaco. Quando a gente olha, são as 12 pétalas do Anahata. E tudo relacionado nesse 4, dos 12 signos, a gente vai ter 3 vezes o número 4. Esse 4 manifestado de forma trina. Cada elemento, ele fica responsável por reger 3 signos. E isso vai buscando ali uma harmonia. Então, é um mês que a gente precisa rever finanças, imposto de renda. A gente precisa olhar para as nossas estruturas, para a nossa saúde, para a nossa disciplina mesmo de prática, né? O que a gente está fazendo na prática de tudo aquilo que a gente tem de ideias, de sonhos. Quando a gente fala de câncer, o 4º signo do zodíaco, o guardião das memórias, revisitar passado, ancestralidade, raízes. As origens de traumas, inclusive, toda a parte emocional. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala de emoções e a gente fala da junção, principalmente dos 4 elementos, mas em grande proporção de terra e água. Não existe como se materializar no corpo algo que já não estava condensado na nossa parte emocional. Então, a gente vai falar aqui de uma grande possibilidade da gente entrar em obras emocionais para avisar a nossa saúde física. Gabi, seja muito bem-vinda. Então, o mês de abril, ele vai falar de organização, vai falar de estrutura, vai falar de busca de segurança, vai falar de busca dessa sustentação, dessa caixinha que vai precisar segurar todo o ano. Vai falar de planejamento, vai falar daquilo que a gente está objetivando alcançar no final de um ano. Então, palavras ligadas para esse 4, retidão, honestidade, vai falar de economia, vai falar de organização, vai falar de coerência, vai falar de regras, vai falar de você cuidar de patrimônio, vai falar de você cuidar daquilo que é seguro, de você ser provedor. No tarô é o grande imperador. Pablo, seja bem-vindo. Ele é o senhor de toda a parte material. Ele é o grande senhor da matéria. Ele vai falar de você buscar cuidar do seu lar, da sua casa de uma forma prática, segura. Ele vai falar de benevolência ao mesmo tempo, ele vai falar de lealdade, ele vai falar da palavra, ele vai falar de vontade. Quando a gente fala do 4, a gente fala de força, resiliência.
resignação, esforço, mas para algo que se cuida com detalhes. Quando a gente fala do 4, quadrado, 4 lados iguais, em ângulos iguais. É algo que trata da maior estrutura física. É o nosso corpo, é algo palpável. Obrigada, Pablo. A gente vai falar de tudo aquilo que a gente precisa para sustentar, seja financeiramente, mas lembrando, emocionalmente. Ele vai falar de você cuidar daquilo que é de sustento. Sustentação e sustento. Michele Migaiane, seja muito bem-vinda. Ele vai falar de teto, ele vai falar de abrigo, ele vai falar de algo que você precisa conservar, cuidar. E qual vai ser a diferença desse 4 tão ligado a abril? Não à toa a gente tem Páscoa em abril. Páscoa vai falar de renascimento. E quando a gente fala de renascimento no tarô, tá ligado à carta 13 da morte. A gente está falando daquilo que está em processo. A gente precisa suportar os nossos processos. E é tão difícil. Eu não sei vocês, mas a parte emocional que a gente está lidando esse ano de desapegos, um ano 2025, ano 9, nesses 4 primeiros meses tem sido intensos. Toda a ordem prática de organização, todas as nossas estruturas estão sendo revistas. Estão sendo chamadas a serem vistas. Tudo aquilo que a gente conservou, tudo aquilo que a gente se apegou, num ano 9 fala de uma hora para outra, aquilo pode te levar a desapegos. O que é essencial? Quando a gente fala dessa vontade, que eu estava falando do 4, ele fala da vontade com V maiúsculo. Aquilo que te motiva a trabalhar, a ter dignidade, a fazer o seu ofício. Aquilo que você entrega ao mundo. Quando a gente olha para esse aprilis, relacionados à palavra em latim do mês de abril, né, de April, ou aperire, é esse abrir dessa caixa que está hermética e fechada, esse grande cardíaco, é se abrir, esse grande anahata das 12 pétalas, da gente se abrir de dentro para fora, mostrando a nossa verdade, mas agindo com vontade. O vontade é fazer aquilo, dar aquilo ao mundo que você ama fazer. Fala de ofício. Fala de ser algo tradicional, mas de ser de algo verdadeiro, oficial. Quando a gente fala do trabalho do 4, é muito relacionado a isso, trabalho como ofício e dignidade. Tem algo que nos tira tanta estrutura como a perda de um trabalho, a perda de uma família, a perda de um lar, tudo isso é 4. O quarto signo do zodíaco é a porta para o lar na astrologia. Vai falar ali da nossa ancestralidade, das nossas raízes, da nossa segurança. É o local das nossas origens onde a gente se sentir mais seguro. A nossa vinda para o mundo. Quem nos deu teto? Quem nos abrigou? Tudo isso vai falar de cargas emocionais do 4. Quando a gente fala de ossos, unhas e dentes, a gente fala de traumas. Um osso, ele quebra quando ele tem uma grande resistência a algo. E aí a gente também está falando de traumas também emocionais. Quando a gente fala desse 4, não pode se esquecer desse caranguejinho, desse câncer. E aí a gente fala, mas o câncer é dramático, drama, a ruptura das estruturas, a quebra, a fratura, tudo tem a ver na parte física, mas também na analogia, no emocional. É um mês onde a gente é chamado a se olhar em verdade e se reorganizar. E se a gente quer organização, muitas das vezes a vida nos dará caos. É como se a gente estivesse montando o 4. É tão forte que na analogia, né? Você monta Lego. As suas estruturas, quando a gente pensa, né, Minecraft ou Lego, assim, são quadradinhos por quadradinho, tijolinhos por tijolinhos. É o nosso grande lema de construção. Para se construir algo, a gente precisa ter um molde, a gente precisa fazer, a gente precisa botar a mão na massa. Isso é 4. E se algo nos pede para entrar dentro dessa busca de organização e que une emocional com a parte física, para colocar em prática, é o momento da gente colocar a massa sobre a nossa própria construção.
O 4 ele vai falar sobre obras, sobre pegadas. E quem gosta de viver numa obra? Você já fez obra na sua casa? Você convivendo? É bagunça, né? No oposto da organização é a bagunça. Então, quando a gente fala de um número, a gente analisa 3 manifestações desse número. É igual uma pilha. Esse número, esse mês 4 vai nos levar a vivenciar a luz, a sombra e o bloqueio daquela energia. Quem nasce no dia 4, no dia 13 ou no dia 22 é chamado a agir de uma forma de buscar organização, retidão, ética, mas também proteção e segurança, construção. São pessoas que são árduas em buscar o trabalho. 13 mais do que todos, por uma questão até kármica, de reconstrução e de renascimento. Mas o 4 já é isso, mãos à obra. E quando a gente fala de obra, a gente fala de passado também, o que você deixa, né? Você constrói para o futuro, nos 3 porquinhos seria o prático, aquele que vai construir tijolinho por tijolinho, pensando na segurança, na estrutura, na organização, na resiliência, em algo que vá ser mais seguro. Isso também fala economia. Num caso de investimento, o 4 vai ser uma pessoa que nasce dia 4, dia 13, vai ser uma pessoa mais tradicional, mais conservadora. Ele precisa conservar. Ele tem medo de grandes mudanças, exceto o 22. Até o 22 tem. Ele gosta das mudanças desde que ele planeje, desde que ele se lance essas grandes mudanças. Mas o 4, ele conserva, ele protege. Ele é essa grande caixinha, essa grande gavetinha. E ao mesmo tempo que vai criar, caixinha por caixinha, lego a lego, toda a nossa construção do mundo material. Crenças estão ligadas a esse número 4. E por que o 6? O 6 vai ser essa mesma, 6 vai ser uma tônica muito de Virgem, Vênus, Afrodite. Inclusive, Aprilis vai estar relacionado na parte, né, grega, mas também romana, a Vênus e Afrodite, a deusa do amor, da paixão, da harmonia, do belo, da flor, do florescimento, de dentro para fora. Então, um nome de Vênus, do número 6, no mês 4. Primavera, lá no Ocidente, né, no hemisfério norte, e a gente aqui no Ocidente, no outono. Então, gente, o 4 e o 6, todos os dois vão falar sobre a gente buscar. E não à toa, no mês de abril a gente tem Páscoa, mas também tem a Sexta-feira da Paixão. Também relacionado aí de alguma forma, é claro, dentro da parte cristã, todo o fundamento da paixão, né, da ascensão, mas também da paixão, morte, né, e renascimento de Cristo, mas tudo que ele teve que passar. A paixão ele é vista aí como uma forma mais avassaladora, que dilacera, inclusive, né, esse fogo como um ápice, como algo que transforma. E teve toda uma saga relacionada à paixão de Cristo, né, a esse momento da morte e do renascimento. Mas quando a gente olha a paixão de uma forma mais comum, mais banal, como a gente utiliza, é aquilo que nos leva, inclusive, à cegueira. É esse fogo que nos cega, que nos tira ali da nossa rotina organizada do dia a dia. Ela descamba, né? Com a parte emocional ligada a esse fogo intenso. Voltando, quando a gente fala desse 4 com esse 6, ambos vão ser do cuidador, daquele que vai proteger. O 4 de uma forma mais prática, ele vai pensar nessa parte material, ele vai pensar no suprimento, na comida, na saúde. É aquele, vamos colocar assim de uma forma, de uma analogia, né, mais fechadinha, limitado, olhar nas suas caixinhas, a gente fala, né, a pessoa não pensa fora da caixinha, a pessoa está limitada. Limites tem a ver com o 4. Você, quando você delimita um quadrado, você fala sobre isso, é algo que está seguro, mas está limitado, está hermético, está fechado. Então esse Aprilis é como se você se permitisse abrir essa caixinha para algo, para florescer de dentro para fora, do coração para fora. Né? Aquela coisa de você falar com o coração, de você falar com a sua emoção, de você se conectar, não sendo somente pela razão, é algo que toca, né? É sensível. Então quando a gente fala desse 4, ele conserva de uma forma mais prática,
Ele conserva numa forma mais assim de levar aos outros a sobreviverem. Esse renascimento fala assim, dê valor à vida, o 4 é vida, mas o 4 também é a morte. Porque a morte significa esse renascimento, né? Como se fosse assim, são os ciclos das 4 fases da lua, mas também desses 4 elementos, né, que se passam. Então a gente vem da água através da placenta e depois na nossa morte, a gente perde essa água, né? A gente desidrata até estarmos de novo nessa parte óssea, que é onde somos iguais. O 4 vai falar dessa equivalência, vai falar ele fala de caráter, ele fala de retidão, de 4 ângulos iguais, mas ele fala dessa equivalência, dessa igualdade. Somos iguais nesse momento, onde somos a caveira, né? Somos ali o esqueleto. E o 6, ele já vai falar de uma tônica mais virginiana. Vênus, Afrodite, de Virgo. Ele vai falar dessa que cuida com o afeto. Então, Câncer está muito relacionado a esse 6, assim como o Virgem vai estar muito relacionado a essa disciplina, esses detalhes do 4. O 4, os 3 porquinhos lá, o prático, ele vai construindo a sua casinha, tijolinho por tijolinho. A gente fala que quando é 4 é de uma forma morosa, de uma forma onde não se tem pressa. Ele vai buscando que algo seja bem feito, com boa vontade. Quando a gente trabalha fazendo algo que a gente não gosta, a gente vai para esse extremo da boa vontade, que é a má vontade. Não se tem vontade. Faz acima do seu limite do querer. Faz de má vontade. E aí o que acaba acontecendo, né? Os ossos quebram, tendinites, aquilo se seca, falta, né, o equilíbrio da terra e da água, aquilo fica ressecado, aquela areia a terra vira areia, vira algo que é árido. Então a gente precisa buscar um equilíbrio desses elementos. A natureza, ela trabalha através de parcerias, mas esse 4 ele trabalha com aquela função do dever. E já o 6, ele trabalha a porta para a responsabilidade. O 4 é a porta para o lar, na astrologia, a 4ª casa. E o 6 é a porta para a responsabilidade através das nossas escolhas. É aquilo que a gente escolhe através do nosso coração. Ser responsável pelo cuidado, pelo zelo, a gente se apega, né? Lá no Pequeno Príncipe tem essa frase que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa, né? Então esse é o afeto do 6, é aquilo que te afeta e que você se conecta para você ser responsável, para que aquilo floresça. Você faz aquilo por amor. Ao mesmo tempo em que o 6 e Virgem está muito ligado à utilidade, ao servir. Mas o servir com a amorosidade. O 4 vai servir pelo dever. Vai servir daquela forma tradicional. Às vezes até patriarcal. Do provedor. E o 6 com essa parte mais sensível. De você servir porque você escolheu por amor. Você foi afetado ao seu servir. E aí você tem como arquétipo do 4 as formigas, porque trabalham muito dessa questão mesmo da ordem e essa disciplina, com essa grande força de vontade para o todo. E ao mesmo tempo o 6 vai ter como arquétipo, a gente pode usar a princípio 2 animais. O cão por a sua amizade e lealdade e as abelhas pelo seu servir de uma forma muito organizada também, assim como o 4, mas que leva uma harmonia e uma beleza. Traz um mel, um romance, essa amorosidade, o honey, né? O honeymoon vai estar ligado àquela coisa que você traz do afeto. Quando a gente fala da luz, então, trabalho, honestidade, retidão, economia, resistência, sustentação, conservação, abrigo, teto, patrimônio, economia, poupança, benevolência, né? É aquilo que você conserva, obstinada, resiliente, força é 4, ossos, unhas, dentes, vontade.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala o que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do 4 do lado da sombra, ou do negativo, ou do exagero. Os limites não são respeitados. O limite que se coloca da sua própria segurança e autoconservação. Por isso o trauma, por isso o medo, por isso aquilo que se rompe, aquilo que vai além do suportável. A gente vai falar de dores de coluna, gente, a gente vai falar de coisas que são quebradas, a gente vai falar, Fabiola, seja muito bem-vinda. A gente vai falar de traumas, a gente vai falar de abusos. No excesso, na sombra desse número 4, a gente vai falar de preconceito, a gente vai falar de teimosia, a gente vai falar de rigidez exagerada. A gente vai falar de mesquinharia, a gente vai falar de escassez. A gente vai falar de sovinice. Vai falar de pessoas limitadas emocionalmente, que não se abrem a um florescer, que ficam somente preocupados com as perdas das folhas desse outono, e não do que pode se contemplar dessa renovação de folhas. Gente, num ano 9 que trabalha tamanho desapego, a gente precisa dar valor. 4 fala de valores. No excesso, na sombra, é algo que está ligado à moralidade, mas como um grau de moralismo. Por isso que entra o preconceito. Vai falar de crenças limitantes, vai falar de autocobrança demasiada, vai falar de estagnação, vai falar de toques, manias. É aquilo que é feito somente daquela maneira, que não se abre para o novo. Carol, seja bem-vinda. Vai falar de pessoas que têm inclusive essas manias assim de fazer tudo somente naquela hora. Prisão de ventre está relacionado ao 4 em excesso. Falta a água, falta a flexibilidade. Então, é o medo de sair da própria zona de conforto. E se a gente tem Áries agindo no mês de abril, boa parte de abril, começando lá em março, gente, Áries, primeiro signo do zodíaco. Impulso para a ação, vai falar do eu, vai falar do self, vai falar de identidade, vai falar do guerreiro, vai falar de luta, mas tudo aquilo que você coloca para o novo, para dar um primeiro passo, um novo projeto, uma nova semente. Se a gente tem essa energia de fogo de Áries agindo sobre o mês 4, se a gente não souber dosar esse fogo, o 4, que é o número do trabalho na luz, que nos dá toda essa sustentação e base, o provedor de si, no excesso, vai ser o total workaholic. A pessoa que só vive para o trabalho. Ela não usa o trabalho para a vida. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tende a vivenciar esses extremos. E o que vai acontecer quando você tem a terceira energia manifestada, que é o choque da luz e da sombra? Você tem um bloqueio. Você tem uma energia que não se reconhece. E no bloqueio do 4, o que é? Não constrói nada. É a energia que vai virar para preguiça, procrastinação. E quem não passa por isso? E aí todos os fundamentos relacionados a essa procrastinação, essa autossabotagem, a não se reconhecer como valor para construir, não reconhecer-se como força para a construção, para querer, para ter a vontade, para realizar, para deixar uma obra, para bancar uma estrutura, um planejamento, um projeto. O medo de um fracasso pode fazer a gente vivenciar esse bloqueio do 4. Um trauma passado não visto, guardado naquela gaveta mais interna, nos leva aí para o inconsciente. Por isso o Câncer, o guardião das memórias. Por isso ancestralidade, por isso traumas. Às vezes a gente lida com pesos, medos e necessidades que nem são só nossas. Traz toda uma bagagem ancestral. Esqueleto, caveiras, traumas. Então, todas as terapeutas que estão aqui me assistindo são terapeutas, são curadoras, mas são feridas. Essa é a grande questão de Quiron, né? Um curador ferido. Então, quem não se abre a olhar para a sua parte emocional, não se permite
que essas histórias sejam ressignificadas. Então, a grande chave desse mês de abril é buscar sonhar. É buscar olhar novamente para o que se deseja com vontade realizar. E nos trazer a autorresponsabilidade, Áries, trazendo para a gente essa autorresponsabilidade de botar a mão na massa e reorganizar as nossas feridas, as nossas memórias, esse grande quebra-cabeça, mas para buscar o que? Ressignificar. Acreditar, querer, ter a grande vontade. E aí esse grande chamado, a abrir-se junto com a energia de Vênus a esse April, a esse Aprilis, dessa grande caixinha, de dentro para fora. Cuidar da parte emocional, assim como a gente cuida da nossa casa externa. Abrir-se para as obras, organizar, ter disciplina, cuidar da saúde, buscar flexibilidade, postura, retidão perante a vida. E, ao mesmo tempo, rasgar-se. Por isso, Câncer não é o drama. É, em verdade, falar aquilo que se quer, o que você gosta, o que você quer realizar. Buscar com vontade o seu ofício de trabalho. E buscar, sim, lutas por sua dignidade do querer. Assumir com coerência, o 4 é coerência, do que se fala com o que se faz. Reconhecer fragilidades. Se cuidar. Na verdade, o grande responsável pelo nosso caminho é a ação desse corpo, que está aqui manifestado, materializado, e que só você sabe qual é o peso do caminhar, qual é o peso de articular, qual é o peso de ser quem você é. Você é o responsável por cuidar do seu corpo, da sua rotina, dos seus exercícios, mas também de cuidar das suas próprias feridas. Então, é olhar para esse grande guardião das memórias, que é Câncer, abrindo-se a buscar o seu sustento, organizar as suas caixinhas internas e externas e fazer a sua própria reforma e obra. Então, gente, a gente vai ter, nesse mês de abril, a gente tem 3 portais. A gente começa o mês de abril depois de 31 de março, que já foi um dia relacionado ao grande senhor dos karmas, né? De desapegar-se de várias questões negativas. Márcio, seja bem-vindo. Cláudia também. E aí a gente vai para o mês de abril com esses portais. Quando a gente fala de portal, a gente fala de duplicidade de data. Então a gente teve aí 4 de abril. Terá, né? Porque hoje ainda é dia 2. Então 4 de abril vai ser um grande portal de uma lua crescente que já abre em Câncer. Seja bem-vinda, Janete! Então esse grande portal em Câncer vai pedir para que a gente olhe as nossas memórias, a nossa história, a nossa ancestralidade, as nossas origens, mas que a gente ressignifique. Pensa nisso. Remontar o seu Lego. Se você reclama, a gente clama 2 vezes e a gente não resolve. Então é olhar, entendendo a causa, mas ao mesmo tempo ressignificar e falar: o que eu faço dessa obra agora? Eu vou demolir tudo e construir um novo? Não. As peças serão as mesmas. Então cuide bem de tudo aquilo que você demolir e reorganize, né? E faça da sua obra, da sua construção o melhor que você conseguir, mas sabendo dar os seus próprios limites, porque senão fissura, quebra, dá o trauma, né? E aí dará muito mais trabalho para cuidar. Depois a gente terá um portal em 13 de abril. 13, lembra disso? Quem nasceu dia 4, dia 13 ou 22, 13 de abril. Um grande dia de um portal 4-4, mas ligado a renascimento. Porque principalmente estará numa lua de Escorpião. A lua, né? Tá, gente? O signo não. O signo ainda vai estar ali em Áries. Então, Escorpião fala de transformação, quer algo. Escorpião é o 8º signo. É 2 vezes o número 4. É o outro signo de água, igual Câncer. Câncer e Escorpião.
Então a gente vai ter um grande portal ali em lua cheia, voltada para ápice. Cuidado com a rigidez, cuidado com esses traumas, cuidado com aquilo que é excesso, sobrecarga, dor de coluna. Mas tudo aquilo que a gente carrega nos ombros de algo que a gente se sobrecarrega para mostrar que é resiliente, que é forte. E aí lembra disso, né? O que a gente faz com o nosso próprio corpo? O carinho, o cuidado começa com a gente, né? E muitas das vezes a gente quer demonstrar essa força, essa resiliência. E a gente acha isso bonito, e é. Mas a gente percebe a nossa força nas reconstruções. E não quando a gente se quebra, né? Quando a gente provoca isso na gente. E eu falo isso pra vocês como eu falo pra mim, gente. Isso é um grande aprendizado. Principalmente a numerologia me permite buscar esse aprendizado também pra mim. E a gente vai depois, o último portal é dia 22 de abril, que vai estar aí numa energia minguante, e o 22 já é o louco. Então, nesse minguante do grande desapego. É o momento de deixar aí. É o momento de realmente, num ano 9, nesse grande portal, 22 de abril, que vai estar em aquário, de libertação. Libertação, talvez, de deixar aí esse grande excesso, esse grande peso. Traumas, culpas. Culpa está muito relacionada ao número 6, né? A culpa do não servir, de não ser e não servir da maneira que você acha totalmente aceita, né? Adequada. Isso vai estar muito na tônica de Virgem. Ou de utilidade, né? Quando você se sente utilizada, inclusive. Sobrecarregada nessa utilização, né? É um momento, gente, onde a gente pede para que, quando você vai fazer uma obra, muitas das vezes para pintar uma nova parede, Luna Cif, minha amiga maravilhosa, boa recuperação para você. Luna Cif é uma prova, né? Tipo, ossos, unhas e dentes, no mês de abril, cuidando dos dentes, né, Lu? E que isso traz dor de alguma forma, né? Mexe os dentes, gente, tá ligado a histórias, passado, força, né? Aquilo que a gente utiliza de mastigação, tem relacionado aqui até a nossa mandíbula. Mas os dentes, eles trazem, assim como as rochas, né? Ossos, unhas e dentes está muito relacionado também com pedra, o Pedro, aquilo que é, né, São Pedro, ou como a gente fala de Xangô, é tudo que está muito ligado à justiça, é aquilo que fala de história, aquilo que você comprova pelas suas ações, pelos seus atos. Mas toda a influência dessa estrutura dos dentes para nossa parte, né, inclusive neurológica. Então, é algo de suma importância, né? É algo que tanta coisa pode estar relacionada aí a essa saúde. Até Alzheimer estão agora estudando, né? Estando relacionado de alguma forma a essa questão bucal. Eu acho que muitas verdades nos aparecerão quando a gente começar a usar toda a nossa medicina junto com essa questão integral, né? A grande integração da nossa saúde integral, associação da parte emocional com aquilo que a gente permite, né? Chacarruda, seja muito bem-vindo. Então, gente, nesse portal do dia 22 de abril, esse portal de libertação de Aquário, o que a gente pode deixar de pesos, né, nessa lua minguante sair? Aquário fala de libertação, fala de projetos futuros, como que a gente pode construir algo inovador, como a gente pode, nessa energia do louco do 22, se abrir para aquilo que ainda está por vir de grandiosidade, se a gente não cuidar do material que a gente já possui, né? Que a gente já trouxe e que é a nossa verdade. As pedras falam da história, da idade, e a idade também fala de experiência. Então isso tudo é muito 4. Arley, seja muito bem-vindo. Então, eu queria desejar para vocês esse abril, esse mês relacionado ao nosso outono aqui, mais relacionado à primavera no hemisfério norte, a esse aperire, a esse aprilis, a esse abrir de caixinhas, onde a gente possa olhar os nossos segredos, olhar as nossas recordações, as nossas memórias, a nossa ancestralidade,
a nossa bagagem, e que a gente possa estruturar, ressignificar isso para que essas bagagens sejam força, mas que sejam ao mesmo tempo leves. Que a gente possa, né, usar da nossa mão de obra motriz para que a gente não seja escravo dos nossos sentimentos e memórias. Para que a gente não seja escravo desse trabalho que não dignifica o homem, mas que só escraviza. Quando a gente olha a letra hebraica do 4, está relacionada a Dalet. E Dalet, lá na parte hindu, significa o homem pobre. Pobre de quê? Está faltando água? Ou ele está pobre porque ele não constrói para si algo com que ele vá se orgulhar? E sim, ele é utilizado por outros, né, de forma realmente abusiva, que ultrapassa os limites da ética, que ultrapassa os limites de aceitação e que tira do homem a fé, a vontade, a obra. Então, que o mês 4 seja de organização, de ideias, de valores, que crenças sejam revisitadas, que crenças sejam revistas, porque a gente não constrói nada, gente, sem crença. O problema é quando essa crença nos limita. O 4, quando a gente olha, inclusive, além de ser câncer, né, ele está muito relacionado a Júpiter. Até o formatinho de Júpiter é um 4. O grande imperador, ele precisa organizar o seu território, as suas obras, as suas caixinhas, internas e externas. E depois que ele organiza esse caos, ele está apto para expansão. Por isso que Júpiter é o grande benevolente. Ele expande aquilo que ele consegue organizar de dentro para fora. E se abre ao progresso do 5, as mudanças, as novidades. Então, agora é um mês 4 de ordem. Ordenar primeiro esse caos interno. Revisitar os nossos valores e nossas memórias para deixar as melhores obras. Então, um bom mês 4 para vocês, que vai ser a base de todos os 12 meses. Que a gente possa lembrar que esse 4 é um aprendizado do mês 1, do mês 2, do mês 3, de ação, de conservação, manifestação, mas agora de construção. Então, boas obras a todos vocês. Encaminhe esse vídeo, essa live, para quem nasceu dia 4, dia 13 ou 22, ou para quem nasceu no mês 4, para quem é do signo de Câncer, por exemplo. Mas você pode ter esse 4 em qualquer outra parte do seu mapa numerológico. A gente vê isso, né, Lu? Quando a gente abre as caixinhas do seu nome, os códigos sagrados de cada letra, de cada nome e sobrenome, assim como a gente vê da data de nascimento. Então, um grande mês para vocês. Compartilhe se isso fez algum sentido e se abram para essa construção vindo primeiro do sentir, da sua vontade. Obrigada a todos vocês.